Olá, boa noite. Fazendo um teste de som aqui. Se vocês estiverem me escutando, se estiver ok, me dá um joinha aí, fala um sim, sinalizem para mim, por favor. Agora, exatamente 19 horas em ponto. Esperar para ver se entra mais um pessoal aí. O som tudo ok. Já recebi uma mensagem aqui da nossa produção. Vou convidar agora o Daniel. Som aqui. Oi, Daniel, tudo bem? Oi, tudo bom? Tudo bem. O som tá bom aí? Tá. E aí, o meu som tá bom? Minha imagem, tudo? Perfeito. Som e imagem perfeito. Só deixa eu me ajeitar um pouquinho aqui. Pronto, acho que tá bom. Também. Aqui. Vamos lá. Pessoal, boa noite, todo mundo. Sejam bem-vindos mais uma vez ao Correio Livre, o nosso projeto aqui no Correio de Franco, que busca toda semana trazer um tema interessante, um convidado, debater todos os temas pertinentes aí na sociedade. Semana passada, o nosso convidado foi o vereador Jorge Santos. Ele falou sobre o empréstimo de 20 milhões que a Prefeitura de Franco da Rocha recebeu, e foi bastante polêmico. Ele deu bastante detalhe aí, não teve medo de falar. Quem tiver interesse de assistir essa live, ela está no nosso Instagram e também no YouTube do Correio de Franco. Então, procurem aí, que está bem interessante de assistir. Eu sou Edilene Tenório, sou jornalista e sou criadora de conteúdo aqui no Correio. Essa é a minha primeira live oficial aqui no Correio de Franco. E hoje nós temos o entrevistado Daniel Navarro Sonin. Ele é jornalista, escritor, palestrante, autor de 2 livros que se passam aqui em Franco da Rocha. Mais especificamente... Aí, mostra aí, Daniel. Capa Branca e os Cinzas do Juqueri. E tem um terceiro, que é, na verdade, esse daqui, né? Que é o Capa Branca, que é o primeiro que foi lançado. Eu divido a autoria com Walter Farias, que é o protagonista Uhum. da história, né? E em 2019, o livro ele foi lançado na Argentina em espanhol também. Então Sim, a história aí de Franco da Rocha também nos países de língua espanhola, né? Ele foi lançado na sim, Argentina, mas pode ser encontrado em outros países aqui da sim, região. sim. Já viajou aí, já atravessou fronteiras. O Daniel, pessoal, ele é palestrante, ele é escritor e ele é jornalista também. Ele escreveu 2 livros que se passaram com o cenário principal aqui, né, no complexo do Junqueri, que é um hospital psiquiátrico em Franco da Rocha. O hospital, ele funcionou por mais de 122 anos, né? Ele foi fundado lá em 1898, então a população de Franco da Rocha conhece. E ele fechou a parte de internação em 1º de abril deste ano, né? Então, essa parte polêmica mesmo das internações, de tudo que aconteceu lá de ruim, por hora acabou, né? Vamos esperar para que não volte a acontecer e que não volte a acontecer em nenhum outro hospital psiquiátrico, nem no Brasil e nem no mundo, né? Isso o Daniel vai comentar mais com a gente aqui, né? Sobre toda essa questão de manicômio, né? Que até o nome já causa uma certa estranheza. As pessoas ainda não sabem direito como é, né? A questão da saúde mental no país ainda é muito assustadora, muito julgada, ninguém compreende muito bem. Então, a importância desses 2 livros do Daniel aí, como ele mesmo disse, já viajou fronteiras, atravessou fronteiras aí. Não é só a questão de Franco da Rocha, mas do Brasil, do mundo, essa questão de saúde mental, saúde psicológica. E ele vai comentar, mas agora na live. Daniel, primeiro eu quero agradecer a sua participação, ter topado conversar aqui com a gente, né? O Correio de Franco é o nosso jornal de Franco da Rocha, nosso primeiro jornal digital. Então, eu fico muito feliz, né, que você está aqui. E eu queria que você falasse um pouco agora sobre você, antes da gente começar mesmo, de fazer as perguntas sobre os livros. A gente vai falar sobre o Capa Branca, em seguida, Os Cinzas do Juqueri. Então, fica à Isso. vontade aí. Os dois livros eles estão ligados, né?
assim, o Capa Branca foi lançado em 2014, né? Eu escrevi com Walter Farias, que foi o atendente de enfermagem que virou paciente do Juqueri nos anos 70. A história dele se passa durante a década de 70 já do século passado. O Cinzas do Juqueri foi lançado neste ano, em fevereiro, entre fevereiro e março. A gente, infelizmente, não teve um evento presencial, por razões óbvias, né? A história está ligada porque se passa também no Juqueri. Esse daqui eu escrevi com José da Conceição, que é um enfermeiro que trabalhou no complexo por quase 30 anos. Foram 27 anos de Juqueri. Então, ele é testemunho ocular da história. E mais do que isso, as duas histórias estão ligadas porque os dois autores, né, que dividem a autoria dos livros comigo, têm um grau de parentesco. Eu não vou contar, porque se eu contar, vocês não vão querer ler o livro, né? Não Sim. vou dar spoiler, na verdade. Mas você conheceu um através do outro, certo? Foi. Eu não conhecia ninguém, na verdade, né? Eu conheci o Walter em 2007, né? Eu nunca tive para Franco da Rocha também, né? Eu nasci em São Paulo, moro em São Paulo, hoje em dia, né? E eu ouvia falar de Franco da Rocha por causa do Juqueri, né? Era a cidade dos loucos, né? É uma cidade que carrega um estigma muito forte, quase que desde sempre, porque ela foi fundada por conta do Juqueri. O terreno que é gigantesco, que foi cedido pelo governo do estado de São Paulo lá antes de 1898, pertencia a Mairiporã, na verdade. Só nos anos 30 que essa região se emancipou e o município de Franco da Rocha foi fundado. Eu me lembro que quando a gente lançou o livro em 2014, a cidade de Franco da Rocha, em novembro, estava completando 70 anos. Então é só fazer as contas aí. Eu sou de humanas, um Sim, terror com números, né? eu também, mas Enfim. se você Pois fazer esse é. cálculo que lá em Mas 1898, 1934, eu acho, né, que Franco da Rocha foi fundado, né? E aí, eu já tinha me formado em jornalismo há um tempinho, não estava atuando na área, mas o Walter ele deu uma entrevista para um programa de televisão e por acaso eu assisti, né? Não estava nada combinado, né? Era um feriado de Corpus Christi em junho, né? A data exata está no livro, mas agora não importa. E ele estava num programa de TV contando sobre a vida dele, que ele tinha sido funcionário do Juqueri e depois, trabalhando no Juqueri, se tornou paciente. Isso me chamou a atenção, por conta do ineditismo da história. E no final da entrevista, ele revelou, ele foi provocado pela apresentadora do programa, que ele tinha esse sonho, esse desejo de transformar as memórias dele num livro. Ele já tinha muita coisa reunida nos manuscritos dele, né? Esses manuscritos eu tenho guardado todos aqui comigo, né? É um calhamaço assim, de folha de papel sulfite. Tem um anexo no livro, um apêndice, que tem parte desses manuscritos que estão aqui, né? E ele disse que tinha, na época, tentado entrar em contato com editoras, mas o trabalho ainda estava muito no começo, né? Porque eram esses manuscritos e ele precisava de alguém que o ajudasse. E eu, na hora, já queria ter comprado o livro, né? Bom, se tivesse disponível, era feriado, eu me lembro que eu ia depois... Eu estava fazendo... Estava passando tempo só, na verdade, né? Porque eu ia sair e eu ia ao teatro mais tarde. Falei, bom, eu aproveito sair de casa, passo numa livraria, compro o livro e leio no feriado, mas não tinha, né? E eu pensei, bom, espero que apareça alguém logo que o ajude, porque eu quero ler esse livro quanto antes. Só que aí eu pensei bem, eu falei, bom, se eu estou aqui matando tempo, assistindo, no caso, o programa Casos de Família no SBT, eu acho que eu tenho tempo de me candidatar à vaga. E foi isso que eu fiz. Eu mandei um e-mail para a produção do programa e falei, eu tenho interesse em conhecer o Walter e tal, conversar sobre esse projeto, né? E mandei meio na expectativa, assim, meio sem expectativa, né? Falei, vai que não leiam, que não chega, que sei lá, né? Ou aparece outra pessoa mais qualificada, não sei. Mas logo na segunda-feira entraram em contato comigo, passaram o telefone dele para mim e a gente teve uma primeira conversa nessa semana. E ele realmente me entregou duas folhas com esses manuscritos, né? E ele falou, olha, se você se interessar, se você gostar, eu te mando mais.
E foi o que aconteceu. Eu li e já depois liguei para ele e falei, olha, pode mandar mais que se essas duas folhas aqui estão interessantes, o resto deve ser muito mais. E foi o que aconteceu. Ele foi me mandando, isso já no segundo semestre de 2007. Eu, na época que a gente conversou, né, ele foi me visitar na escola de idiomas onde eu dava aula, e no período da tarde, que não tinha muita turma, né, não tem muito aluno, ou o pessoal estudava de manhã, ou na hora do almoço, ou depois do trabalho. Esse horário da tarde eu aproveitava para preparar a aula, para cuidar dessas coisas, e às vezes para assistir ao programa Casa de Família que eu já conhecia. Mas, assim, tem esse lado engraçado dele estar no programa, mas na época o programa ele tinha uma outra apresentadora, não era a que está hoje, era a Regina Uhum. Volpato, que era um pouco mais, tinha um pouco mais de delicadeza para cuidar, para tratar dos temas, né? Era mais, tinha um pouco mais de sensibilidade, tá? Muito mais sensibilidade na verdade. Só Sim, que por conta disso, né? Ela saiu, ela não se adequava aos padrões de qualidade da emissora e colocaram outra pessoa no lugar e aquilo virou uma confusão, né? Assim, tem briga, gritaria, a gente puxando o cabelo uma da outra, como eu já vi, enfim. Mas no dia o tema do programa era Sou Esquisito e Daí? Que já é complicado, porque assim, é como se a gente apontasse o nosso dedo para a cara das pessoas que estavam lá no palco e já os estigmatizassem, dizendo que eles são os esquisitos e nós somos os normais. A gente esquece que de perto ninguém é normal, né? Ó, a gente está sim, conversando aqui, ninguém sabe como a gente está da cintura para baixo, né? Ninguém sabe o que a gente está sim. fazendo, né? Tem tudo isso. E esse estigma é muito complicado, porque assim, eu me lembro muito bem na entrevista que ele deu, que quando ele já estava trabalhando nessas memórias dele, né? Dando os primeiros passos para que o livro se concretizasse, muita gente o visitava e dizia: Olha, não vale a pena você seguir com isso daqui, porque ninguém vai querer ler essas histórias, né? Você foi um louco que trabalhou cuidando de louco numa cidade dos loucos, né? Um monte de estigmas e tabus, né? E felizmente, essas pessoas estavam equivocadas, porque a história dele, como a gente conversou aqui no começo, né? Elas ultrapassaram as fronteiras do Brasil, né? Elas saíram de Franco da Rocha de 2014 até o comecinho do ano passado. A gente viajou quase todos os estados do Brasil apresentando as histórias do Walter e do Juqueri para públicos em universidades assim com auditórios lotados. Na Sim. verdade, que até os professores falavam, ó, os teus relatos, as suas histórias de vida no Juqueri, elas servem como disciplina, né? Toda a teoria que às vezes a gente leva 6 meses para explicar, lendo o livro a gente entende, na verdade. Então são relatos muito profundos, né? E até didáticos. E tem a importância da gente aqui de São Paulo, digo, não só de Franco da Rocha, da capital, da região metropolitana, mas do estado inteiro até do Brasil, da gente conhecer esses relatos para que eles não se repitam, né? Claro que a gente não vai ter um Juqueri como foi, né? Que segundo números oficiais, ele chegou a abrigar mais de 18 mil pessoas. Isso é Sim. só uma estimativa, na verdade, porque esse número pode ter sido muito maior, né? Aconteceu um incêndio em dezembro de 2005 que queimou os prontuários dos pacientes que passaram por lá de 1952 até 2005. Então, muita gente que já se perdia a identidade e a dignidade quando ingressava no Juqueri como paciente, o que sobrou, que era um registro num prontuário, né, se perdeu. Então, essa pessoa deixou de existir para sempre, né? E a gente não vai ter essa realidade mais, mas ela se replica em pequenos momentos, em outros locais, no Brasil inteiro, né? Eu estava até falando agora há pouco com uma amiga minha sobre esse tema. Ela perguntou para mim: o Juqueri fechou, né? A gente pode falar assim, entre aspas, porque o manicômio judiciário, que é o local que abriga os criminosos que não podem responder seus crimes na justiça comum e não podem ir para um presídio, eles são direcionados para o manicômio judiciário, que hoje chama Hospital de Tratamento e Custódia, mas que ainda funciona. Então, o Juqueri ainda
ele funciona. As clínicas das colônias para os pacientes com problemas psiquiátricos fechou. Mas isso se repete em comunidades terapêuticas no Brasil inteiro e até no exterior, né? Quando a gente lançou o livro na Argentina, é, quem estava acompanhando a gente na palestra contava casos de abusos, né? De violações dos direitos básicos das pessoas, né? Em clínicas e hospitais na América Latina. E muito disso acontece ainda porque a gente não sabe o que aconteceu no passado. A gente não conhece a Sim, nossa própria história, né? E o Walter foi para mim a porta de entrada para essa realidade que está muito ligada ao nosso dia a dia, né? O Walter ele ingressou para trabalhar no Juqueri em 1972 como atendente de enfermagem. Ele foi uma das primeiras turmas de funcionários concursados. Então ele era funcionário público, né, do governo do estado de São Paulo. E ele entrou para trabalhar no Juqueri nesse período de superlotação, né? Ele tinha 19 anos, né? E fez a prova, passou, né? Mas não tinha nenhuma bagagem teórica ou prática para atuar na área da saúde, como atendente de enfermagem, que hoje seria um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, claro que com uma capacitação, né? Mas ele não tinha. Então ele teve que aprender tudo no dia a dia. E o dia a dia era muito complicado, porque eram muitos pacientes para poucos funcionários. Então era uma questão de sobrevivência para todo mundo, para os funcionários e para os próprios pacientes, né? Os pacientes eram aquelas figuras que povoam o imaginário popular, né? Que é um sujeito de cabeça raspada, né? Com uniforme gasto, sujo, ou sem uniforme, muitos deles, né? Na verdade, que ficam largados esperando os dias, os meses e os anos passarem. E todos eram contidos por medicação, né? Medicações muito fortes, né? E com uma falta de preparo dos próprios funcionários e sem qualquer infraestrutura também, né? Uma das sim. coisas que o Walter me conta, né? E contaria para vocês também, né? Se ele estivesse participando ou se a gente puder voltar a fazer eventos presenciais, né? Era como que aplicavam os medicamentos, né? A gente fala muito hoje de agulha, de seringa, né? Por causa da vacinação, é tudo descartável. Usou uma, acabou, jogou fora, né? É destinado de forma correta e tal. Mas naquela época não. Era a mesma seringa e a mesma agulha para todo mundo, né? Quando a agulha já não conseguia penetrar na pele, na carne da pessoa, né? Eles amolavam a ponta da agulha numa pedra, né? Até que ela ficasse afiada de novo e pudesse ser utilizada nos pacientes. Então, claro, o paciente era medicado, mas ele podia contrair, sei lá, uma infinidade de doenças infecto-contagiosas e morrer lá dentro. E a gente não vai saber do que morreu e como morreu, exatamente porque esses prontuários não existem mais, infelizmente, né? Sim. Você tocou num ponto dos pacientes morrerem dentro do Juqueri, né? O Juqueri, ele Uhum, tinha essa fama, que a pessoa, quando entrava, ela ia morar no Juqueri porque ela não sairia com vida de lá, certo? Você já falou um pouco sobre como você conheceu o Walter, como foi essa experiência, e você uhum. tinha citado que conhecia Franco da Rocha exatamente por conta do complexo, mas É, que você não tinha visitado ainda a cidade. Então, não. vocês começaram lá em 2007, certo? Uhum, E uhum, vocês foram se falando. Eu queria que você comentasse como foi o processo de criação do livro durante os anos. Se uhum, você visitou Franco da Rocha, se você visitou o complexo, além do Walter e do José, claro. Você uhum, conheceu outros pacientes. Os dois têm ali algo em comum. Ambos trabalhavam na instituição, né? Então, eles têm uhum. ali aquela parte, o Walter, no caso, tanto a parte paciente como a parte funcionário, mas e outros pacientes? Você teve esse acesso? Paciente, os que estão relatados nos livros eu não cheguei a conhecer porque as histórias se passam nos anos 70, nos anos 80. Então muitos ou foram transferidos ou morreram lá mesmo, né?
Então eu os conheço por conta dos relatos. Eu conheci outros funcionários que trabalharam com eles, né? Da Uhum. mesma época, né? E tudo. Mas paciente só pelos relatos. E aí, o que aconteceu, né? Eu tinha parado na construção do livro, do Capa Branca, né? No momento em que a gente se conheceu, ele me deu as duas primeiras folhas com os manuscritos. E ele foi me mandando o restante pelo correio. Por quê? Eu estava dando aula só de idiomas, né? Na época eu dava aula de francês e de italiano. E estava fora do jornalismo. Uns 15 dias depois que eu conheci, eu fui trabalhar numa empresa de assessoria de imprensa. E aí eu acumulei tudo. Acumulei as aulas que eu continuei dando. Eu cuidava de clientes também para fazer assessoria de imprensa, né? Que você sabe como é, né? Funciona. Não é muito fácil. E tinha essa coisa do livro, que eu aproveitava o tempo livre para digitar aquilo que ele ia me mandando, né? E tentar organizar essas memórias, que eram todas muito esparsas, né? Tinha os relatos, principalmente, de situações, né, que ele se lembrava que eram mais marcantes, descrições de pacientes, de funcionários, né? Aí pacientes das clínicas e das colônias, e os internos do manicômio judiciário, que eram esses criminosos, né? E a partir de quando ele acabou de me mandar tudo, né? Eu não consegui visitá-lo nesse segundo semestre de 2007 porque eu acumulei todos esses trabalhos, não conseguia tirar folga e visitá-lo durante a semana, nem no final de semana. Mas no fim do ano eu saí desse emprego da assessoria de imprensa, né? E passei a visitá-lo, né? Aí conheci Franco da Rocha, fui de trem, né? E ele me recebia sempre, me levava na casa dele, a gente conversava. Ele fez alguns city tours, né? Entre aspas, pelo complexo. Ele é público, né? É do governo do estado, então você pode entrar lá, né? Hoje já é um pouco mais difícil, porque me conhecem e o conhecem, né? Então sabem que a gente está por lá, né? Mas naquela época não, ele me colocava no carro dele e a gente entrava lá, né? Eu não vi muitos pacientes porque em 2008 ele já estava num processo de desativação bastante acelerado. Eu vi um outro paciente caminhando pelas clínicas, né? Mas não aquela situação de ter 18 mil pacientes nos anos 70, né? Eu fui para lá a primeira vez em 2008. E essas visitas, né, pelo complexo, me ajudaram a entender como era a realidade, mas claro, munido dos relatos dele, né? Eu olhava aquilo tudo vazio e não era mais a realidade do Walter nos anos 70. Mas isso foi muito interessante. Assim, tem até uma passagem do livro que acontece no campo de aviação de Franco da Rocha, que é afastado, assim, não tem uma estrada certa para chegar lá. Você faz um caminho numa estrada de terra com mato por todo lado. Ele me levou nesse campo de aviação, onde teria acontecido um ritual que o Walter participou, orientado por um interno do manicômio que não tinha comunicação com o mundo exterior, mas sabia que esse ritual aconteceria, né? Isso é um capítulo do livro, né? Que está mais detalhado no livro, né? E também tinha uma coisa curiosa assim, né? No processo de construção do livro, as memórias estavam muito esparsas, né? Então a primeira providência que eu tomei foi tentar dividir em partes, né? A gente sabia meio que naturalmente, assim, até por conta do conteúdo da entrevista que ele deu para o Caso de Família, que seria a história do funcionário que virou paciente. Então o livro teria que ter duas partes principais, mas ele teve três. Por quê? Ele entrou para trabalhar nas clínicas e nas colônias do Hospital Central, depois foi transferido para o manicômio judiciário e depois se tornou paciente. Então foram três partes. No começo, vendo o que ele me mandou, era mais ou menos fácil de encaixar o que era hospital, o que era manicômio, por conta das descrições dos pacientes. A maioria dos pacientes era aquilo, era o sujeito de cabeça raspada, que passava dia e noite medicado, né, deitado ou sentado no chão, sem identificação, né? É, todos eram muito iguais uns aos outros, né?
Eles não tinham, todo mundo virava paciente, né? No manicômio judiciário a realidade era diferente, porque eles cuidavam do asseio e da higiene, mantinham a vaidade, né? Então eles tinham, não tinham a cabeça raspada, a maioria, né? Eles cuidavam das roupas, do uniforme e conseguiam manter um pouco mais da sanidade em dia, na verdade, né? O paciente de uma clínica, de uma colônia que agredisse um funcionário, agredia num momento de surto, de dificuldade, né? Era algo inesperado, né? Esse tipo de violência. No manicômio judiciário, como eles, a grande parte eram os criminosos que tinham chegado lá porque cometeram crimes, alguns premeditados, outros nem tanto, mas eles sabiam o momento certo de agir, né? Para causar algum tipo de dano, de problema no funcionário. Era uma vingança, uma retaliação, alguma coisa assim. E depois, né, essa terceira parte, que era o Walter como funcionário, eram os relatos pessoais dele vivendo na pele aquilo que ele já tinha visto quando ele lidava com os pacientes, né? Então a gente primeiro dividiu em três partes, né? E aí eu fui tentando, conversando com ele, tentando ampliar esses relatos, né? Só que no começo era difícil, porque ele tinha um pouco de receio de se expor, né? Ele falava assim para mim: poxa, eu quero publicar o livro, né? Lançar o livro, mas e se alguém descobre que eu fui ex-louco, que eu trabalhei com louco? Ninguém vai me dar mais crédito. Ele é compositor também, né? E ele falava: quem que vai querer gravar minha música se descobrirem que eu fui paciente do Juqueri, né? Então chegou um momento também que o livro quase não existiu. Que ele falou para mim: eu quero que você coloque um pseudônimo, né? Tanto dentro do livro quanto na capa, não quero ser identificado, né? Porque senão não vão me dar crédito para nada, né? E eu falei para ele: poxa, assim não dá, né? Porque é sua história, né? É sua biografia, né? Claro, é um recorte da vida dele, né? Não é a Sim, biografia completa, né? Assim como é um recorte da história do Juqueri também, né? sim. Falei: não dá para fazer desse jeito, assim, né? Senão vai parecer um romance, uma coisa inventada, né? Não E dá, não você é tem que essa história. aparecer. E não era o que a gente tinha combinado, né? O que a Sim, gente combinou era assim: você é o autor, eu sou o autor também, a gente vai, quando o livro se concretizar, seu nome vai estar na capa e tudo. Ele falou: não, sim, vamos criar um pseudônimo, senão eu não faço mais nada. Aí sim. naquele momento, eu tive que enrolar um pouquinho ele, né? Eu falei: bom, então a gente vai fazendo, eu não coloco nome nenhum no livro, né? E a gente vai conversando, eu vou te entrevistando e tudo, né? Aí ele falou: tá bom então. Isso me fez entender, meio que acidentalmente, que era assim que funcionava. Porque se os pacientes das clínicas e das colônias não tinham identidade, porque eles viravam um prontuário que pegou fogo, né? E muitos chegavam sem documento nenhum e viravam no prontuário ignorado da Silva 1, ignorado da Silva 2, ou um apelido, ou qualquer coisa, os funcionários também não eram identificados de Sim. forma individual. Eram os capa branca, na Sim, eu verdade. tinha uma pergunta pronta exatamente para isso, né? Sobre o título do livro. Mas Uhum. antes, deixa eu dar mais um oi aqui pro pessoal que está chegando agora. Pessoal, hoje aqui no Correio Livre nós temos o convidado Daniel Navarro Sonin. Ele está falando sobre os dois livros dele que se passam no Complexo do Juqueri em Franco da Rocha, que é o Capa Branca e o Cinzas do Juqueri. Então, para quem está chegando agora, bem-vindo, obrigada por participar da live. Qualquer comentário, qualquer pergunta, pode deixar aqui nos comentários. E no final da live a gente vai dar uma passadinha nas perguntas, ok? Daniel, você estava comentando agora sobre o título do livro e Isso. eu queria te perguntar exatamente o porquê de O Capa Branca, né? Então, Você pode falar, pode continuar. exatamente por isso, porque no começo a gente falava: o livro do Walter, é o livro, é a história do funcionário e tal. Como é que os funcionários eram identificados? Como os capa branca, por conta do jaleco, né? Hoje a gente chama de jaleco, mas naquela época no Juqueri o jaleco era chamado de capa branca. Então os funcionários também eram a coisa que os identificava. E um funcionário chamava outro de capa branca, os pacientes chamavam os funcionários de capa branca. Então era como se os funcionários também tivessem essa individualidade anulada, né? E eu também no começo perguntava ia fazer as entrevistas com o Walter, levava lá
uma lista de perguntas, né? Tentava ver assim, a primeira pergunta era quase sempre assim, o que de mais marcante você viveu no Juqueri? Qual foi o momento mais traumatizante? Isso não funcionava, na verdade, porque infelizmente ele normalizou essa situação de dor e de sofrimento, de descaso, de abandono, né? Aquilo que ele vivenciou era normal. Para quem está de fora, não é. Então não adiantava perguntar desse jeito. Tinha que deixar ele contar. E tinha essa questão também dele se expor. E na construção do livro ainda teve um momento em que a gente escreveu o livro por correspondência. Lá em maio de 2008, eu me mudei de São Paulo, fui morar em Fortaleza por um tempo. E só que eu levei o livro comigo, levei as folhas dele, levei o que eu já tinha no computador, levei o próprio computador para lá e fui fazendo o trabalho lá também quando eu tinha tempo livre, né? E nas entrevistas ele não se abria muito, mas na escrita ele se abriu mais, porque eu trabalhava nos capítulos e mandava para ele pelo correio com algumas perguntas e tal, e falava para ele, olha, vê se isso faz sentido, se foi assim mesmo que aconteceu, né? E o que não fizer sentido, ou se você tiver alguma coisa para acrescentar, você escreve. E ele escrevia em cima, escrevia no verso. E isso me deu bastante material para seguir com o livro, já definido que iam ser 3 partes, né? E tudo mais. Depois que eu voltei em 2010, né? No final de 2010, o livro já estava com bastante conteúdo, assim, já estava acho que com 60, 70% dele completo. E aí eu voltei a frequentar a casa dele, passava o final de semana inteiro na casa dele, lendo, relendo, escrevendo, vendo o que dava para mexer, o que dava para tirar, colocar e tal. E aí a gente conseguiu colocar um ponto final na história, que na verdade ela poderia ser muito mais ampla, porque a gente tentou condensar sei lá, mais de um século de Mais de um história do século. Juqueri, junto com essa década de vivência do Walter dentro do Juqueri também, Sim. neste livro, né? E depois que a gente colocou esse ponto final na história, ficou tudo fechado, bonitinho e tal, eu passei para um amigo meu ler, ele leu, ainda me deu mais umas dicas e tal, a gente trabalhou mais no livro, né? E ele ia se lembrando de histórias também, de coisas que ele tinha vivido. E depois que o livro foi lançado, ele se lembrou de outras coisas também. E é normal isso, né? É natural. Até o próprio Juqueri, se a gente quisesse fazer uma biografia do Juqueri, teria que ser uma Tem enciclopédia, história. na verdade, porque Sim. não acaba nunca, né? E muita coisa se perdeu. Então a gente tentou traçar um panorama a partir da visão dele de funcionário e de paciente, claro, com aqueles pacientes, aqueles internos que ele teve mais contato para tentar contar a história do Juqueri, na verdade, né? Quando realmente a gente falou, olha, agora acabou, vamos procurar uma editora, né? Isso foi uma coisa bem complicada. Assim, a gente não sabe até hoje se foi mais difícil escrever o livro ou publicá-lo, Sim. né? Sim, o livro vocês começaram lá em 2007 Uhum. e foi publicado em 2014. Foi. Eu queria te fazer uma pergunta também a respeito da população de Franco da Rocha, né? Como que foi? Vocês tiveram alguma ajuda na época, alguma ajuda de alguma autoridade de Franco da Rocha nessa parte Teve. da publicação? Foi, assim, fundamental. No primeiro momento, claro, as pessoas mais próximas do Walter já sabiam da existência do livro, estavam ansiosas para lê-lo. Então já tinha um público, né? Em Franco da Rocha, principalmente quem ele conhecia. E a gente, ainda em 2012, 2013, a gente criou uma página no Facebook. Nesses finais de semana que eu ia na casa dele, a gente falou, vamos criar uma página no Facebook para já divulgar, que a gente já sabia que, eu já desconfiava que a gente ia ter dificuldade em publicar, né? Porque a gente não era conhecido, o tema é espinhoso, né? Loucura é um tabu gigantesco no Brasil, né? E saúde mental também, o próprio Juqueri é um tabu, né? Então a gente criou essa página para começar a criar um público, né? Falar, olha, a gente está terminando o livro aqui, a gente postava assim, no começo da história da página, a gente postava um trechinho do livro, né? 2 linhas assim. Falava, ó, a gente está terminando, mas a gente vai precisar de uma editora para publicá-lo. Se alguém puder nos ajudar, ajude e tal.
tinha assim, a gente ficou com 300 pessoas por um tempão seguindo a página, né? Claro, tinha alguns amigos meus, chegou em 400 e tal, e ficou nisso daí, que já era um número bem bom. Quando acabou, né? Falei, agora a gente vai publicar, né? Eu fiz um mailing, uma lista de editoras que se interessariam. Essa lista tinha, assim, quase uma centena de editoras no Brasil, né? Eu falei, tem que jogar essa semente para todo lado, uma hora alguém vai pegar e plantar, né? Demorou, assim, foi complicado, porque eu comecei esse trabalho em julho de 2013, né? E aí, logo nos primeiros dias, uma editora respondeu, duas editoras responderam, super rápido. Quando a gente publica seu livro, eu falei, nossa, que maravilha. Até a segunda página, porque eu falei, poxa, em poucas horas eles já decidiram, né? Porque já mandavam o contrato pra gente, falando, olha, você dá um tanto aqui pra gente e a gente publica. Aí eu fui ver bem, assim, né? Eu fiz a lista de forma superficial, né? Dessas editoras, né? E eu vi que eles publicavam esse tipo de livro, assim, por encomenda, mas não tinha uma distribuição do jeito que a gente queria, achava que a história merecia, né? E a gente Sim. disse não. Só que aquelas que a gente queria não respondiam, muitas diziam que não, porque não tinham dinheiro, porque o tema não interessava, sei lá, 500 razões para isso, né? Até que a gente já estava ficando muito ansioso, né? Não via a hora de ver o livro publicado. Aí lá em fevereiro de 2014, uma amiga minha, ela falou para mim, olha, por que já que não está dando certo, por que vocês não criam um projeto de financiamento coletivo, uma vaquinha virtual, ou crowdfunding para quem preferir, né? Vai ver o jeito, né? Eu tinha um pouco de resistência a esse tipo de, de ferramenta, porque eu pensava assim, quem que vai querer comprar um livro que não existe, né? Só tem num arquivo de computador, na verdade, no máximo impresso, porque para cada editora tinha um modo de envio, né? Algumas eram impressas, outras eram PDF, outras eram Word, né? Outras pediam só uma sinopse, depois analisavam e tal. Quem que vai querer? Muita gente quis, porque a gente já tinha esse público no Facebook que estava interessado e eu aproveitei também para divulgar em vários grupos de Franco da Rocha ou de pessoas que trabalhavam na área da saúde mental e tudo mais. E eu me lembro que eu já tinha Instagram na época e tal, eu postei alguma coisa falando sobre o projeto de financiamento coletivo. Aí, na época, uma das assessoras de imprensa da prefeitura estava chateada, porque assim, só tem notícia ruim aqui, né? Em Franco da Rocha e tal. Eu me lembro que coincidiu com uma época que parece que a prefeitura tinha atrasado a entrega de uniformes para os alunos das escolas, e aí isso tinha sido uma matéria gigante no SPTV ou no Bom Dia São Paulo. Isso ficou muito ruim, né? Aí ela achou esse projeto, falou, poxa, tem uma pessoa aqui de fora querendo falar da nossa cidade, não é notícia ruim, né? Eu achava que era ruim, porque eu falei, eu estou falando de um passado muito complicado, né, de Franco da Rocha. Mas que, claro, a partir dessas memórias, né, dessas histórias, a gente pode construir um presente e um futuro melhores, né? Basta a gente conhecer a nossa história Sim. para que isso não se repita. E aí ela me mandou uma mensagem e falou, olha, vem aqui conversar com a gente, não sei o que e tal. E aí foi o que aconteceu, né? Ela apresentou a gente para o prefeito, né? O prefeito deu uma contribuição no projeto de financiamento coletivo do bolso dele, outras pessoas ligadas, né? A prefeitura se articularam em divulgar o projeto de financiamento coletivo e a gente conseguiu o valor que a gente tinha estipulado, que serviria como cartão de visita para uma editora se interessar em publicar o livro. Principalmente os custos com impressão, que são os mais altos na hora de lançar um livro, né? Na época não tinham, esse é um detalhe bastante técnico, mas é interessante saber. Não tinham gráficas digitais que faziam pequenas tiragens com qualidade boa. A gente tinha que uma gráfica daquelas tradicionais, em offset. Então, a gente teria que imprimir no mínimo 1.500 livros para a conta fechar, para valer a pena ele existir. E isso era um gasto muito alto, né? E a gente conseguiu até superar a meta, né?
E o financiamento coletivo e o dinheiro que a gente arrecadou serviu de cartão de visita para a editora publicar o livro. Isso ficou decidido em abril e a gente lançou o livro em novembro de 2014, que coincidiu com o aniversário de 70 anos de Franco da Rocha. Então, um dos lançamentos foi aqui em São Paulo e o outro foi em Franco da Rocha, na festa literária era a FLIF, né? Festa Literária de Literatura de Franco da Rocha, acho que é isso a sigla. Mas, enfim, foi no ginásio daí, né? No ginásio que é do lado do parque, né? Na época não tinha o parque, né? E o ginásio estava lotado, né? Muita gente acompanhou a gente. E a gente deu uma palestra pro pessoal aí da cidade. E, a partir daí, a gente continuou divulgando o livro, não só em Franco da Rocha, mas em outros locais. Sim, você comentou sobre essa palestra, né, em Franco da Rocha. Então foi a primeira palestra de muitos, né? Que eu acredito Não, que teve uma antes. teve uma antes. Teve quando o Capa livro Branca... nem existia, na verdade. Por Sim. conta dessa página no Facebook. Então vocês fizeram antes. Isso. Chamaram a gente para dar uma palestra em Santa Rita do Passa Quatro, perto de Ribeirão Preto, né? E aí eu pensei, bom, se sem o livro, né? A gente tinha acabado de assinar o contrato com a editora. Sem o livro já chamaram a gente, né? Quando o livro existir, vão continuar chamando. E foi o que aconteceu. Foi exatamente o que aconteceu. Sim. No início da nossa live, você comentou que o seu livro foi traduzido, né, para espanhol. Ele é um livro já vendido na Argentina. Você já chegou a palestrar na Argentina também? Quando o livro foi lançado lá, em outubro de 2019. A gente foi para um congresso, era o Congresso Latino-Americano de Saúde Mental e Direitos Humanos, né, na cidade de Rosário, na Argentina. E eu e o Walter, a gente palestrou lá para um público que não falava português, né? Então eu tive que gastar meu espanhol lá, traduzir o que o Walter falava. O pessoal gostou bastante, o livro teve bastante aceitação na Argentina e um pouco em outros países também, porque a editora tem essa distribuição. E, assim, eu vendo o livro também, né? Tá aqui comigo um exemplar. Sim. E vendo esse também. Eu tenho pouquíssimos agora aqui comigo, né? Então, eu vou pedir para você anunciar também onde a gente pode entrar em contato, como comprar o livro. Em todas as livrarias, mas quem quiser comprar comigo ganha com autógrafo e dedicatório. E comprando os dois, o frete é grátis. Tem que ser esse daqui e esse daqui, né? Sim. Daniel, temos alguns minutinhos aí ainda para o final da live. Olha, nem falei sobre esse daqui, hein? Sim, e agora eu quero exatamente falar sobre ele, né? Os Cinzas do Junqueri. Eu queria que você já começasse falando de onde veio o título, né? Você já citou aí o incêndio de 2005, onde muitos arquivos, muitos nomes, muitas histórias foram apagadas. Eu queria que você comentasse essa sua relação com o José também, como foi o processo com ele. E eu queria que você falasse aí, porque já essa live acaba. Passa muito rápido o tempo. Isso. Eu conheci o José quando eu estava fazendo Capa Branca, na verdade. E ele aparece no livro, né? Eu não vou contar onde, porque senão eu dou um puta spoiler, na verdade, né? Isso não vale a pena. Mas ele aparece aqui. E como ele aparece aqui, eu o conheci. E ele acompanhava nosso trabalho, né? O José da Conceição trabalhou no Junqueri na mesma época em que o Walter trabalhou no Junqueri também. Só que assim, o Walter entrou para trabalhar como atendente de enfermagem em uma das clínicas psiquiátricas do Hospital Central. O José da Conceição já foi direto para o manicômio judiciário, que era, como os internos e os funcionários viam, era uma prisão, na verdade, né? O próprio vocabulário do dia a dia era de prisão, era cela, o refeitoreiro, né, que eram os internos que cuidavam do refeitório, os faxina, que eram os próprios internos que cuidavam da limpeza, né? Muamba, que era aquilo que entrava a partir que os familiares traziam para os internos, né? Hora da tranca, que era quando trancavam os internos nos dormitórios, né? Então era uma realidade de cadeia. Só que as histórias deles se cruzam porque eles têm um grau de parentesco, né? E aí, nesse período que eu estava escrevendo o livro com o Walter, ele visitava a gente, conversava com a gente, depois ele acompanhou alguma dessas palestras, e ele pensou, bom, se eu trabalhei lá por quase 30 anos, que foram 27 anos, eu também tenho muita história para contar, né?
E foi o que aconteceu. Ele seguiu o mesmo caminho, fez muitos manuscritos, né? Escreveu muita coisa, né? Eu tenho esses manuscritos guardados aqui comigo também, né? E lá em 2016, 2017 mais ou menos, a gente teve as primeiras conversas. Ele falou, olha, eu tenho muita coisa aqui para contar, dá para a gente fazer um livro, né? E o título foi o mais difícil, na verdade. Mas ele estava todo o tempo perto da gente, né? Porque a gente falava, era a biografia do José da Conceição, né? Os relatos biográficos dele, mas não tinha um título. A gente queria dar um pouco mais de ênfase para o Juqueri, né? Então, no título tem Juqueri, né? Mas o ponto de partida é exatamente o incêndio, que queimou esses prontuários dos pacientes que passaram por lá de 1952 até 2005, e essas pessoas deixaram de existir. Só que como o José da Conceição trabalhou lá por 27 anos, ele é como se ele tivesse escrito um capítulo longo sobre a história da instituição, resgatando tudo que ele observou, tudo que ele viveu nas páginas do Cinzas do Juqueri, né? Essas pessoas deixaram de existir, né? Porque quando elas ingressavam no Juqueri, realmente elas viravam um prontuário, esse prontuário não existe mais, muitos prontuários não existem, alguns estão sendo recuperados, tem algumas pessoas que até têm uma conta diferente dessa. Eu uso a informação do governo do estado de São Paulo, que são esses 18 mil, né? Até a questão dos prontuários, né? Quantos tinham, quantos existem ainda, tem pessoas que têm mais esses detalhes, mas assim, o mais importante é o qualitativo, né? Essas vivências que ele teve, que ele passa para a gente, né? Ao longo dessas 3 décadas de trabalho lá, ele se via como carcereiro, na verdade, né? Ele tomava conta de interno no pátio, na verdade, abria e fechava o portão, cuidava da passagem, né, dos internos que desciam dos dormitórios e iam para os pátios, né? Só que aconteceram alguns episódios no manicômio judiciário que o despertaram para a enfermagem. Isso é muito curioso e triste ao mesmo tempo, porque no olerite dele aparecia atendente de enfermagem, só que ele não trabalhava diretamente com enfermagem. Ele trabalhava mais como carcereiro, né? Mas tiveram alguns episódios que o despertaram para essa carreira. Mas quem realmente disse que ele só cresceria no sistema se estudasse enfermagem foi um interno que o estimulou. Não foi ninguém, não foi colega de trabalho, não foi diretor, administrador, nem nada. E ele perseverou muito, persistiu muito até conseguir estudar na escola de enfermagem do Juqueri, que hoje é o Museu Osório César, né? Sim. O MAOC, né? Museu de Arte Osório César, que eu ainda não fui visitar, não vejo a hora de visitá-lo. Sim. Né? Para quem não sabe, no museu, muitas das obras no museu são dos pacientes do Juqueri, né? Então, para você, eu acho que você ver aquilo vai ser algo muito mais impactante. Você vai lembrar muitas histórias, né? Isso. Não só as obras dos pacientes, mas a carta que o Freud mandou para o Dr. Osório César, que foi um dos diretores do Juqueri, que dá nome ao museu também, né? A casa o museu, né? Que era a escola de enfermagem, antes era a casa dos diretores. Sim. O Osório César morou nessa casa, o Dr. Franco da Rocha morou nessa casa também, né? Então, o livro é uma forma de resgatar essas histórias que se perderam no incêndio, né? Não foi só esse incêndio que teve no Juqueri também, né? Teve um incêndio no cemitério, no local que guardava os livros com os registros dos mortos, né? Isso foi no começo dos anos 90 que aconteceu. E aí também não se sabe exatamente quantas pessoas estão enterradas no cemitério do Juqueri, né? Lá em 91, 92, uma comissão parlamentar de inquérito aqui da Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo, junto com uma ONG, fizeram também uma estimativa de quantas pessoas estão enterradas no cemitério do Juqueri. Então, essas memórias, tanto das pessoas quanto da instituição, elas foram se perdendo com o tempo, né? E se a gente não conhece a nossa história, a gente não sabe para onde vai. Sim. Né? Aí, fugindo um pouco do Juqueri, isso eu sempre digo, né? A gente acha que as histórias elas estão restritas às cercas e os muros do Juqueri, mas não estão. Porque, assim, os incêndios do Juqueri não foram os únicos no Brasil que apagaram a nossa história.
Sim, Agora, não faz nem um mês, pegou fogo o quê? A Cinemateca, Cinemateca. aqui em São Sim. Paulo, né? Aí Na saindo de São semana, Paulo, na semana de reinauguração do Museu da Língua Portuguesa, né? A exatamente. Cinemateca pega fogo. E Esse que padrão aí, o Museu da Língua Portuguesa, o que aconteceu? Pegou fogo. O Museu sim, de História Nacional do Rio de Janeiro pegou fogo também. sim, O Museu de Ipiranga não pegou fogo, mas está fechado ainda, sim. Tá né? previsto para reabrir ano que vem, né? Porque ano que vem é o bicentenário da Sim, independência, né? Então, por sim, mais controversa que seja a nossa história, até a história da independência, né? Tem muitos sim, mitos, né? Muitas coisas que foram contadas assim de forma bastante superficial ou de forma é, não tão ligada à realidade mesmo. A gente precisa conhecer, né? Para saber de onde a sim. gente veio e saber para onde a gente vai, né? Para não repetir É, os erros do passado. é igual sair de carro hoje sem um GPS, né? Imagina, se eu tô aqui em São Paulo, aí você tá aí em Franco da Rocha, fala, vem aqui na minha casa, né? Eu falo, tá bom, anota o teu endereço num pedaço de papel e saio de carro por aí. Não vou, eu vou chegar uma hora, mas vou demorar muito mais, ou nem vou chegar às Sim, vezes, né? Se eu me perder. sim, Então, as nossas memórias são o nosso GPS. Na verdade, a sim, gente não pode deixar que essas memórias se percam. E eu, com o Walter e com o José da Conceição, a gente tentou é, trazer à vida de novo essas memórias que tinham se perdido, né? Que sim, se perdem também, né? sim. Daniel, a gente está caminhando para os 10 minutos, os 10 últimos minutos da live. Você chegou nessa parte realmente histórica dos seus livros, né? Seus livros se Uhum. tornaram documentos históricos, assim também como documentos para quem estuda psicologia, psiquiatria, toda essa parte de Uhum. saúde mental, né? Que a gente sabe que tanto no Brasil quanto no mundo, o que é desconhecido ainda gera um certo preconceito. A gente sabe que essa luta anti-manicômios no Brasil começou lá na década de 80, 90, ali com a criação do SUS. Eu Uhum. queria só que, para a gente encerrar, que você falasse para você o que são os seus livros, o que eles representam, como eles te mudaram. Mudaram assim, em várias, isso dá para fazer uma live também, mais de uma hora, né? A gente tem ali 10 minutos, ainda quero guardar os Ó, 5 não, minutos não, mas eu vou finais. ser breve. Por exemplo, antes de conhecer o Walter, de ir para Franco da Rocha, de conhecer o Juqueri, eu conheci a história do Juqueri de Franco da Rocha de forma muito superficial, mas a própria questão da saúde mental, que é um tabu, eu não entendia de forma muito completa, na verdade. Eu fazia terapia, ia no psicólogo e tudo, mas era assim, uma coisa muito individual, não do coletivo. E como que a falta de discussão e a falta de conhecimento nos afeta, né? Eu achava que CAPS era só a tecla é, de letra maiúscula no teclado, no computador, por exemplo. E CAPS é Centro de Atenção Psicossocial, é um, é um local muito importante para todo mundo que tem algum problema psicológico, psiquiátrico ou mental, né? É um serviço substitutivo bem diferente do que era o Juqueri e outros hospitais psiquiátricos espalhados pelo Brasil, né? Que foram fundados no final ou no começo, no final do século XIX, no começo do século XX, né? Então, entendendo essa questão maior, né? Faz com que a gente não repita erros, assim. Por exemplo, uma das coisas que eu ouço muito e sempre ouvi é aquela questão de limpar as ruas, né? Mas não limpar a sujeira, a poluição, nem nada, de pessoas indesejadas, né? Eu já ouvi várias vezes, aqui em São Paulo ou aí mesmo, quando eu ia aqui, já que o Juqueri está fechando, ou agora está fechado, e está tudo desocupado, a gente podia pegar todo mundo aqui da Cracolândia, não é a única do Brasil, né? Tem várias, né? Mas essa daqui é a mais simbólica, né? Pega todo mundo e leva para o Juqueri, né? E deixa lá. Aí O que aconteceu no passado. a gente esquece que no passado era quase a mesma coisa, né? Só mudavam as substâncias ou o tipo a forma como a gente olhava para esses indesejados, que no princípio na criação do Juqueri, quem que eram? Eram os imigrantes, muitos, que não se adaptavam à realidade aqui no Brasil e iam acabar nas ruas, os ex-escravizados também, as Os presos pessoas políticos. os presos políticos ao longo da história, né? As pessoas que realmente tinham algum tipo de transtorno psicológico, psiquiátrico ou doença mental, né? As pessoas com algum tipo de deficiência física também iam para esse local, né?
está tudo ligado a uma política higienista que misturava todo mundo no mesmo lugar, com o mesmo tipo de tratamento que não tratava ninguém. O Juqueri ele foi fundado, a capacidade inicial dele eram 800 leitos, que já é um número inimaginável para os padrões Sim. de hoje. Mas era o que se acreditava na época. Só que esses 800 leitos foram ficando insuficientes. E o local foi recebendo de 800 foi para 1.600, 3.200 até chegar nesses 18 mil, que é uma estimativa, na verdade. O número Sim. pode ter sido muito maior. E as estimativas são muito complicadas porque a gente elimina a pessoa duas vezes, né? Ela já não existe, ela é um número. E quando a gente arredonda, imagina se eram 18.123. Essas 23 não existem, a gente não sabe nem quem é, né? É um pouco do que a gente faz hoje e a gente tem que tomar cuidado. Claro que os números são muito importantes, né? Servem como Sim. denúncia, como alerta, né? A gente fala, 18 mil pessoas passaram pelo Juqueri, mais de 150 mil morreram, né? Sim. São números muito preocupantes. Tem cidades, até hoje, no Brasil que tem 18 mil habitantes, 15 mil, 20 mil, é quase um Juqueri Um inteiro, né? Juqueri da vida. E hoje, assim, a gente fala, a média móvel de pessoas que morreram de Covid está em torno de 1.000. A gente esquece que essa média é um arredondamento, na Sim. verdade. E que cada número é um indivíduo, que faz falta para um coletivo muito maior, para os vizinhos, para os familiares, para os amigos e para etc. E era o que acontecia no Juqueri. Essas pessoas Sim. saíam do convívio social e deixavam de existir, morriam. Hoje a Sim. gente tem uma preocupação diferente. O CAPS, né? Ele é de portas abertas. Então, o esforço dos profissionais é fazer com que essa pessoa que tem algum problema, alguma dificuldade, se integre à sociedade e não fique Sim. trancada, né? Cada pessoa tem seu próprio tratamento, né? Eu vou precisar te interromper, Daniel. Hum, Você falou agora sobre o CAPS. Eu acho que isso pode ser até um assunto para uma próxima live. Se você aham. aceitar participar, topar conversar com a gente aqui de novo, a gente pode marcar uma próxima live. Eu realmente vou encerrar por aqui antes que o Instagram nos derrube Ah, mas e não que não derruba mais possamos não, fazer. viu? Não derruba mais não? Depois de uma Não, live? e já fiz live de 2 horas e meia, assim, na verdade. Olha só, então a gente está desatualizado aqui. Eu queria fazer uma pergunta que, na verdade, fizeram aqui nos nossos comentários. Uma Uhum. telespectadora perguntou o que você faz atualmente. Você está escrevendo? Você está trabalhando com jornalismo, algum projeto? E queria já aproveitar e pedir para você divulgar suas redes, divulgar mais uma vez onde podemos adquirir os livros, o livro com autógrafo, e Vou com- agradecer a sua Opa, presença. Foi uma eu conversa agradeço, eu agradeço enriquecedora. o convite, sua disponibilidade também, né? Sim, Porque hoje é sexta-feira e tal, né? E todo mundo que sim. participou aqui. Eu não vou poder agradecer um por um, né? Porque é muita gente, tem gente que é só sigla e tal. Mas assim, começando de trás para frente. Para comprar é super fácil. Só me mandar uma mensagem no meu @Daniel Navarro, né? E eu passo as instruções de comprar esse daqui, esses dois juntos O e esses espanhol. três juntos. Também dá para fazer o combo completo, né? Eu peço também que vocês entrem no Instagram dos outros autores, do José da Conceição e do Walter Farias, né? O do Walter, eu vou escrever aqui, ó. É Farias, opa, fica um pouquinho mais complicado. Farias com 2 As, no segundo A do Farias, Walter. E o José da Conceição é José da ponto Conceicão, né? Sem nenhum Uhum. acento, sem tio nem nada. E mandem mensagem para eles também participarem da conversa, né? Eles têm Sim, muito sim. mais história para contar do que Nós eu, né? podemos tentar fazer uma live também com eles, se der certo. Sim, sim, pode ser. Ia ser ótimo, sim, né? E Sim. espero que no futuro alguma coisa presencial também, né? Vamos Sim, aproveitar sim. A a pandemia. tecnologia, mas depois, quando for possível, né? Final de Sim, setembro eu tomo minha segunda dose, quem sabe a situação vai estar melhor, né? Vai saber, sim, né? Se a variante sim. Delta não fizer estrago, né? E tudo. Ó, Mas o que, que, você eu- que que comentou, eu eu faço? tomei a minha hoje, hein? Então já Eu tá. vi, é Estamos verdade. caminhando, estamos caminhando. É verdade, você Ainda tomou. Eu já bem. tomei há um Estamos pouquinho mais de caminhando. tempo, porque eu sou uns 2, 3 anos mais velho que você, né? Então, Você é um jovem escritor, Daniel, um jovem do- escritor. até parece. Muita Mas experiência. o que eu tenho feito hoje? Live sobre os livros, né? Tanto esse aqui quanto esse daqui. Live ou palestra online, né? Não dá para fazer nada presencial. Então, quem está aqui assistindo e quiser fazer live, ou conversar mesmo, né? Tirar alguma dúvida sobre o livro, contar alguma história, dá para a gente conversar.
Eu tenho também um blog, que na verdade agora é mais uma página no Instagram, que é sobre lixo, chama Menos Lixo, por favor. É menos lixo, underline, por favor, né? Sim. Aliás, eu vou fazer um merchandisingzinho dele aqui, né? Na segunda-feira vai ter um sorteio, quem tem cachorro, né, ou cachorra, tal, vai ter um sorteio de uma coisa bastante útil para pets, né? Não gosto muito de falar pets, de animais de estimação, que ajuda a gente a produzir menos lixo, né? Mas enfim, isso não tem nada a ver com saúde mental, com juqueria, embora possa contribuir positivamente para a nossa saúde mental, Sociedade né? também. É, claro. E o que mais que eu faço? Eu faço tradução, revisão, né? Dou consultoria também para autores que querem escrever ou publicar livro, né? Porque eu acompanhei o processo inteiro do Capa Branca, né? Não só escrevi com o Walter, mas eu trabalhava na editora que publicou o livro, né? E continuei trabalhando lá por um tempo. Então dá para... Eu tenho alguns clientes até do exterior que fazem trabalho comigo, né? Que trabalham comigo. Que mais que eu faço? Acho que é isso, né? Ah, tem os projetos de Maratonas. livro também. Mas isso daí não é profissional, infelizmente, né? E as provas estão todas Mas faz bem para a suspensas. saúde mental, também tá ali, né? A gente sabe que atividade Faz. física. Isso é. Ah, amanhã eu vou correr um pouquinho também, né? Mas tem uns projetos de livro que estão no começo ou no meio, né? Mas tem um que é sobre uma usuária de crack que está em tratamento, né? Ela nunca saiu do tratamento, mas é um pouco mais difícil de eu conversar com ela, né? Então ele está bem encaminhado, mas ainda falta muita coisa para desenvolver, né? E eu me juntei com um psicólogo também e com um ex-detento que passou pela casa de detenção, o antigo Carandiru aqui, e a gente está reunindo relatos de pessoas que passaram pelo sistema prisional no Brasil, né? E acho que no ano que vem, talvez a gente consiga já encerrar alguma coisa e colocar o livro aí para ser lançado ou para ser finalizado, né? Já fica um convite aqui para quando ele for publicado, você voltar a falar com a gente, fazer mais uma live, talvez presencialmente, né? Vamos ver Tomara, como né? as coisas, como as coisas Ou, caminharão até ano que vem. ou de forma híbrida, né? Quem não puder estar no local pode estar Sim, sim. virtualmente, né? A gente junta tudo e amplia as mensagens, né? Sim, sim. Daniel, eu quero agradecer mais uma vez por você ter topado esse convite. Essa conversa foi muito enriquecedora. Nós tivemos bastante comentário aqui. Muito bom, parabéns, ótima live. Eu vi que você tem alguns fãs aqui, então eu agradeço por essa oportunidade. Já fica o convite aí, vamos marcar mais alguma live, talvez com os outros autores, com o Walter, com o José, ok? Muito obrigada. Bom final de semana para você. E E obrigada para todos. Pode falar. obrigado para todo mundo, né? Quem quiser continuar a conversa, a gente tem um tempo meio limitado, né? Mas pode continuar conversando comigo nas redes sociais, tanto no Instagram como no Sim, Facebook, enfim, no LinkedIn, onde vocês quiserem. Não sim, falta canal de sim. comunicação hoje em dia, né? Sim, pessoal. E quem se interessar pelo tema aí também, saúde mental, quem quiser conhecer mais sobre o complexo do Jequeri, o Daniel está aqui para falar sobre isso. Eu agradeço a todos que participaram da live, pelos comentários, por estarem aqui nessa sexta-feira. Semana que vem tem mais. Nós vamos postar durante a semana os próximos temas. Obrigada. Boa noite a todos. Obrigada, Daniel. Até Valeu, tchau, mais. tchau. Tchau, tchau. Até a Salvando próxima. aqui. Até a próxima. Vou esperar você sair, que aí eu já salvo. Ah, tá Tá bom. bom? Certo? Tá. Tô Obrigada, saindo, Daniel. então. Obrigada.